Bate-papo. Voltamos, querido ouvinte, do nosso intervalo para dar continuidade ao programa Jornada Feliz. E agora a gente chega na hora do bate-papo com um assunto muito sério e que, infelizmente, né, a pandemia do Covid-19, de alguma forma, as pessoas em casa, né, trouxe aí alterações nos números, principalmente assim, adolescentes fora da escola, né, e a gente vai estar falando a respeito de um mal que tem acometido a sociedade da nossa época, que é a nomofobia, que de certa forma é desconhecido o nome, mas infelizmente o que acontece, o que causa, já é conhecido da população e está aí no cotidiano. Bom, pessoal, a nomofobia ela é conhecida como vícios em celulares e telas de game, né? Um vício aí que infelizmente tem algumas consequências, né? Se não tratado, como por exemplo privação do sono, dores na coluna, problemas de visão e também psicológico, onde pode ser agravado quadros de depressão, angústia e ansiedade. Mas quem vai responder para nós as perguntas a respeito desse tema, né, diz respeito ao vício abusivo em tecnologias, é a psicóloga e psicopedagoga e psicanalista, doutora Kênia Mares Oliveira, que já esteve aqui no nosso programa. Queria agradecer a presença dela hoje aqui. Muito obrigada pela disponibilidade em participar. A doutora Kênia sempre bem disposta e seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa Jornada Feliz, doutora Kênia. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, ouvintes. Obrigada, né, por essa confiança, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com você e os ouvintes também nesse programa, né, cujas abordagens são atuais, abordagens importantes que vêm trazendo aí orientações, esclarecimentos. Então é um prazer estar aqui. Ok, doutora Kênia. Bom, pessoal, falando aí a respeito de nomofobia, né, do vício em celulares e telas de games, as novas tecnologias, elas tornaram a comunicação entre os indivíduos muito fácil, né? Então, hoje em dia, por exemplo, é tão fácil quanto o aperto de um ou dois botões, nós temos a facilidade de entrar em contato com muitas pessoas e, ao mesmo tempo, de estar também ao alcance de muitas pessoas, né? A gente tem aí o fenômeno das redes sociais, que é algo positivo, mas que também pode ter alguma consequência negativa se a tecnologia ela for usada em abuso e estiver comprometendo a rotina das pessoas. Então, desde o avanço da telefonia móvel, o celular ele se converteu em um item praticamente indispensável na nossa vida, né? A proporção de usuários de celular ela é pelo menos 3 vezes maior que a de usuários da internet, 5 vezes maior que a de usuários da televisão. Então, assim, são números altos, gente. E segundo uma pesquisa, 138,3 milhões de brasileiros, ou seja, 77% da população com 10 anos ou mais de idade, tinha um celular próprio no final de 2016, né? São dados da PNAD contínua do IBGE. E o acesso à tecnologia móvel avança mais rápido do que a universalização do saneamento básico, segundo a mesma pesquisa. A posse do celular ela é maior também entre os jovens de 25 a 34 anos, faixa que a penetração é de 88%. Então, ou seja, quanto maior a idade, menor a proporção, chegando a 60% na população com 60 anos ou mais. Então, o grande público aí, né, está na faixa etária de 25 a 34 anos. Ok? Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Doutora Kênia, como nós podemos definir o que, afinal, é a nomofobia? Então, Liliane, é a síndrome, né, causada pela falta de celular, né? Você mesmo falou aí. Mas essa síndrome, a gente sabe que quando fala nomofobia, que é a fobia, né, que é o medo, é o pânico, né, de ficar sem aquilo. Então, sem o celular, né, sem o celular, sem o computador ligado. É o termo, né, moderno aí do século XXI, que veio da Inglaterra, no mobile, sem telefone. Então, criou-se essa expressão, né? E quando profissionais da saúde mental, que é o laboratório de pânico e respiração, começaram a perceberem a presença de sintomas e sensações ao uso indevido do computador e telefone celular, então deu-se o nome de nomofobia, que é o medo, o pânico de ficar sem o celular, ficar com o celular desligado ou mesmo o computador. Essa é da mesma forma que nomearam outras fobias, né? Como a gente conhece aí, a acrofobia, o pânico da altura e assim vai. Então, por quê? Considera-se dependência normal o celular, porque hoje todos nós precisamos do celular, né?
que é aquele que permite aproveitar todas essas inovações tecnológicas para os relacionamentos sociais, para o trabalho, principalmente hoje, da pandemia, que temos aí na escola, né, o teletrabalho, os demais setores, indústrias, comércios, muitos vieram se adaptar à tecnologia, aos aparatos tecnológicos para serem usados na pandemia, dependendo totalmente dele. Mas isso é para o trabalho, para o crescimento pessoal da pessoa e dos outros, né? Então, embora o uso do computador ou do telefone celular ser diário e por várias horas não se configura como dependência patológica, temos que entender isso, que é patológica e que seria anormal, para ser determinada a dependência patológica é necessário ela estar acompanhada de uma inadequação e apresentar sintomas em seu histórico. Isto é o uso inadequado. Então, é o uso inadequado do celular. Seria aquele pânico mesmo de ficar sem o celular como sobrevivência, né? Como que se o celular fosse a sobrevivência daquele indivíduo, até mesmo o computador. E doutora, e assim como a senhora está falando aí das consequências do que a pessoa começa a sentir, né, da falta da abstinência do aparelho, será que a gente pode fazer aí um paralelo, né, às vezes imaginando, por exemplo, o usuário de drogas, que na hora que ele pensa que vai ficar sem a droga, já que é um vício também, ele começa a apresentar sintomas como taquicardia, né, sudorese, a pessoa fica irritada, impaciente, em pânico. Então, assim, isso é o que médicos falam que a abstinência causa. Isso ocorre também com quem possui o vício de celular? Seria a mesma situação? Seria a mesma situação. Até porque sabemos aí que aquilo que causa dependência, seja de droga, alimento ou internet, envolve um neurotransmissor chamado de dopamina, né? O que acontece? Atua em diversas regiões do nosso cérebro, modulando as funções de neurotransmissão relacionadas, por exemplo, às emoções, à atenção, ao aprendizado, ao sono, controlando o sistema motor. Então, a falta da dopamina, o que acontece? Vem os sintomas de abstinência que você falou, que aparece. Assim, a mesma coisa da internet e do celular. Até para os dependentes da web aparece isso. Então, ele começa a ter agressividade, agitação, tensão, taquicardia, dor de cabeça e mudança de percepção pela falta do celular e do computador, do web. Ok. Assim, eu estou até com um dado aqui, doutora Kênia, né, que mostra o seguinte, que apesar de ser tênue a linha que separa a dependência, né, do uso excessivo abusivo, a gente pode identificar que muitas pessoas têm demonstrado um nível de maior comprometimento com o chamado vício digital. Ou seja, mais pessoas, infelizmente, têm caído no vício digital. Né? E segundo o levantamento da pesquisa, hoje no mundo são 176 milhões de pessoas viciadas em tecnologia. É um número alto. Isso é alarmante. A nossa atualidade, é preocupante. E assim, diante desse número, eu queria fazer a pergunta para a senhora. Sim. Como nós podemos enfrentar a homofobia? Sim. Como a gente deve enfrentar essa homofobia, né? Esse vício, né, doutora? Esse vício. Em tecnologia. Primeiro, eu até nomeei algumas questões aqui, porque todo vício, toda fobia, ele exige mudanças, né, de atitudes. Porque você precisa procurar um profissional, não resta dúvida. Nesse caso, profissional da saúde mental, como psicólogos, terapeutas, psiquiatras e também psicanalistas. Essas mudanças são importantes de atitudes, de hábitos, principalmente relacionadas ao celular, ao web. Enfrentar ela, você precisa ter essas mudanças. Tem no próprio celular aplicativos de ajuda. Ah, sério? Que bom. Sério. Então, por exemplo, tem aplicativo chamado Saúde Digital, que você pode baixar. O que ele vai fazer? Ele vai colocar quantas horas você está ficando no celular. Ele vai alertar. E ele vai te ajudar. E tem também plataforma como a Zen, né, que é uma plataforma aí de um clube que é consultório digital, que você não paga nada. Você entra lá na Zen e lá tem profissionais da saúde mental para te orientar, para te ajudar.
Então, por que hoje tem tudo isso? Por causa desses números alarmantes e principalmente agora na pandemia, onde as pessoas ficam ociosas, onde as pessoas não ficaram muito em casa, então causando tudo isso. E uma das coisas, eu nomeei algumas aqui, numerei, é desligar o celular durante a noite. Por quê? Porque o nomofóbico, ele não consegue desligar do celular. E nem deixar o celular desligado, até para dormir. Você falou muito bem a questão do sono. Altera, né? A pessoa fica com dificuldade. Altera tudo. Então, ele precisa manter o celular apagado. Para quê? Para melhorar a qualidade do sono dele. E assim, quando a gente fala de celular, doutora, é o vício em telas também, né? Sim, é o Porque vício. o que acontece? Com essa pandemia, quantos adolescentes tem que deixaram de ir para a escola e os pais estão enfrentando o quê? O filho ou a filha não sai do quarto porque fica sempre com o videogame. Substituiu a companhia dos outros amiguinhos. Isso é algo para chamar a atenção e ficar atento ao número de horas que a pessoa está ali na tela? Sim, com certeza. Até porque as escolas têm usado esse aparato tecnológico que é o celular, através do WhatsApp, aulas e outras plataformas, mas os alunos não estão preparados para isso, não foram preparados. Os jovens, as crianças, os adultos, os pais, eles vivem o mundo tecnológico para entretenimento, para relações sociais virtuais, mas menos para a educação. Então, você falou uma coisa muito importante, observar a quantidade de hora e tempo que aquela criança está ali. Porque a criança, o videogame não pode virar babá dos filhos. Não pode substituir a companhia do adulto. Hoje, os pais, as famílias em si, levam o videogame, os jogos, o celular, seja o que for, para ficar ali com o filho, para que substitua a presença dele. E aí, não tem hora, não tem limite, precisa ter limite. Ele precisa ter essas relações sociais, né? E estabelecer atividades sem o celular, em certo momento, para entretenimento, como ler livro. Se não gosta de ler livro, procura ler gibi, assistir uma série, um filme, jogar um dominó com amigos, familiares, escutar música, manter algumas atividades que não precisa do celular. Levar a criança a resgatar alguns jogos, brincadeiras, isso é muito importante. Por quê? Porque assim ela vai também estar nas relações sociais, né? Interpessoais, familiares, e ela precisa dessa convivência, porque a criança ela produz o que o adulto faz. Ela é uma produção. Então o adulto tem que dar, ela reproduz, e o adulto precisa dar esse exemplo. Então, outra característica, outra coisa que nós podemos nomear é o exemplo do outro, da casa, para a criança, para o jovem, para o adolescente. E assim, doutor, eu estou até aqui com uma pesquisa, né? Um estudo foi feito na Universidade Técnica de Ambato, lá no Equador, e concluiu que a nomofobia afeta significativamente o processo de ensino e a aprendizagem da população pesquisada. Então, ou seja, pode atrapalhar a aprendizagem dos alunos, né? O trabalho concluiu que os estudantes, por exemplo, que têm o problema da nomofobia, eles sentem ansiedade e medo quando não estão com seus celulares, né? E observam frequentemente os seus aparelhos durante a aula, ansiosos por mensagem. Então, não concentra ali a criança ou adolescente, porque ele fica pensando no celular que ele não está mexendo naquele momento. Se chegou mensagem, então outro estudo também na cidade de Ambato, lá no Equador, constatou a incidência da nomofobia nas relações socioafetivas de jovens entre 17 e 21 anos, concluindo que a maior porcentagem desses jovens considera o celular uma necessidade básica para se relacionarem, deixando de lado as relações pessoais, né? E constatou também que o apego ao celular chega a ser maior do que o apego pelos familiares, tornando assim mais comuns problemas com a família e também de comunicação, já que os pais passam muito tempo trabalhando enquanto os filhos ficam só dedicados o tempo todo à tecnologia e não ao estudo, né? Então, assim, é uma situação que foi pesquisada e que confirma isso aí que a senhora falou aqui para nós, né? E há uma estimativa que atualmente no Brasil, 10% dos brasileiros sofrem com esse mal. Então, ou seja, tem muita gente que desconhece que é um vício,
que tem que ser tratado e está passando por isso, né? E com a velocidade da internet que chega aos lares, isso aí às vezes tende a aumentar. E às vezes o usuário vai se distraindo pelas facilidades, né? E vai esquecendo como controlar o tempo gasto nas redes sociais, no celular e também no videogame. E aí eu queria perguntar para a senhora, como a pessoa pode identificar assim que ela tá com um vício, que tá passando dos limites, né? A pessoa dizer assim, ah, será que eu tenho nomofobia? Como? Então, Liliane, o que você falou aí, só mais um parênteses sobre isso, a questão da concentração da criança, porque hoje as crianças, elas são como cibernes, né? Elas estão tão preparadas para qualquer tipo de aparelho que quando chega pode ser o mais moderno. Uma vez que ela pega, ela aprende todos os aplicativos, ela abre, ela vai... A facilidade é muito grande para ela. Então isso, na questão dos estudos, na questão dessa arma que essa ferramenta, ela pode se tornar a ferramenta para o crescimento do aprendizado, do ensino-aprendizado da criança. Mas a partir que ela se torna uma ferramenta prejudicial à sua concentração de ensino, do aprendizado, aí sim é preocupante, porque as crianças na escola estão dependendo delas como se fosse para sobreviver. E não é bem para esse lado, né? Então vamos lá, como que você vai saber identificar? Então, como toda a patologia, todo né? Vício, né? Todo vício, toda patologia, a nomofobia, ela apresenta sintomas e hábitos. Que são as síndromes relacionadas a ela. Então, os hábitos são as manias que nós temos, os usos e costumes. Então, a primeira coisa que vai acontecer, né, é o pânico. É aquele pânico de ficar sem comunicar com o celular ou o computador. E quando afeta, o que nós falamos agora, a concentração ao seu redor. Ela vive um mundo virtual e esquece o real. Ela está conversando, as pessoas estão conversando com ela, ela está ali no celular. E às vezes irritada. O tempo todo irritada. É a pessoa que não consegue ficar realmente sem as relações virtuais. Ela se distancia, como você mesma colocou, e vai afetar realmente no ensino-aprendizado, pois não consegue concentrar, vai afetar na comunicação. Vai deixar de estar presente. As relações, totalmente as relações sociais, né, presenciais, ela não vai deixar de existir. Ela não vai ter. É complicado, hein, então doutora? São atitudes, né? Então, olha só, você é assim, começa a pensar. Quando não consegue desconectar em nenhum momento, até vai no banheiro com o celular, vamos colocar exemplos, né? E não consegue nem um pouco ficar sem o celular. Vai dormir com o celular na mão, até mesmo dirigir o carro. A pessoa é capaz de ligar o celular, colocar lá e ficar ligado o tempo todo. E quando vibra, ela até quer logo olhar o que é aquilo. Então ela não consegue, são atitudes. Ela começa a verificar o tempo todo chamadas, toques, e-mails, mensagens que vêm para ela. É exagerado, é exagerado. O uso do celular constante durante conversas, tudo isso, essas atitudes, é preocupante, é bom você pensar. Agora, os sintomas que isso pode causar, que nós falamos, é o sintoma do medo, né? Irritabilidade, depressão, ansiedade, são sintomas emocionais. Taquicardia, que já é mais físico, né? A falta de ar, o sudorese, até isso causa no adolescente, na própria criança e às vezes até no adulto sem ele perceber. Tontura, tremores, a pessoa fica tão nervosa, ansiosa, que são sintomas físicos. Náuseas, dor de cabeça, aceleração da frequência cardíaca, dor de cabeça como enxaqueca, constante, aquela dor. A pessoa fala, eu tô com enxaqueca, mas ela não deixa o celular para nada, né? Então, é questão até de solidão. Por que solidão? Porque ela fica no mundo virtual. Ela quer aprovação de tudo no mundo virtual. O mundo virtual a deixa só. Ela não tem mais aquela presença, né, ali presencial, contatos presenciais, conversas, e ela começa a sentir só e não percebe, mas ela continua naquela atitude.
Então isso é muito preocupante. Então a nomofobia, ela tem que ser levada a sério, tem que saber realmente se você está nesse estado, qual é seu estado de dependência total do celular ou do videogame, que você não consegue ficar. Tem pessoas que não conseguem nem se alimentar em questão do videogame, em questão do celular. Ela deixa de alimentar para ir para o celular, para ir para uma tela de videogames. Ela não consegue viver o real. Ela vive o virtual, trazendo todas essas consequências emocionais e psicossomáticas, físicas para ela. E assim, doutora, assim, hoje em dia não é raro, né, nós vemos reportagens sobre esse tema. E existem casos também de internações junto com dependentes químicos. Só para o pessoal que está em casa entender e o ouvinte que isso é tão sério, gente. Tem pessoas que desenvolvem vício a tal ponto que é internado junto com dependente químico, né? E até mesmo já aconteceram mortes pela dependência digital. Então, porque às vezes as pessoas, por exemplo, começam a usar drogas para concentração no videogame como metanfetaminas. Né? Então, é sério, se você identificou que você está com esse sintoma, você pai, você mãe que tem um filho, está identificando que está exagerado, né, o vício digital, atenção. E assim, doutora, a gente vai abordar isso daqui a pouco com relação aos pais, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a depressão e a ansiedade, né, que são agravados aí com a dependência digital e também a questão do transtorno do sono, né, mas principalmente a depressão e a ansiedade. Né? Há o risco da pessoa desenvolver depressão, né, doutora, além desse vício. Sim, até porque já tem pessoas deprimidas, né? Já naturalmente, pessoas mais tristes. E aquelas que não são, vão desenvolver sim. A ansiedade, eu já falei, nós somos todos ansiosos. Mas aquela ansiedade excessiva, essa é perigosa. E o celular, o uso do digital, o uso, né, dos videogames em excesso, que é a dependência, como foi colocado aqui, como uma droga, isso ele sente um prazer falso, que ele está ali sentindo alegria, mas quando ele sai dali, ele não sabe ficar sem aquilo para ser feliz, para fazer as outras atividades do dia a dia que precisa ser feito, porque a vida, ela é feita de atividades, de relacionamentos, né? Ela é feita de várias etapas e vários componentes necessários para a sobrevivência do ser humano numa relação social, presencial, verdadeira e significativa. Então, o que acontece? Ela, nesse uso excessivo, nessa dependência, a inquietude e o nervosismo vai vir excessivo, que se torna ansiedade, que é o nervosismo, os pensamentos acelerados, principalmente questão do videogame. Você aí fica pensando, ao próximo passo, como que vai ser para me vencer um jogo, seja o que for. Você fica pensando só naquilo. A mesma coisa é o celular, o pensamento acelerado. Você só pensa em que mensagem vai vir, o que está acontecendo, aí você começa a ser ansioso excessivamente, criando outros sintomas, porque a ansiedade, ela traz os sintomas do nervosismo, né? Ela traz a questão também da inquietude, que eu falei, fica inquieta, é uma pessoa inquieta, não consegue ter paz dentro dela, ela fica agitada. Então, isso acontece com as pessoas, sim, na questão da monofobia, né? Ok. Doutora, e assim, com relação, por exemplo, aos pais que têm filhos e assim, né, a gente falando aqui ao longo do programa, percebeu que às vezes o filho está viciado em celular, ou está viciado em videogame, que está passando dos limites. Como ajudar os filhos a usarem a tecnologia de uma forma saudável? Como o pai e a mãe pode ajudar nesse sentido? Então, como eu falei aqui, né, a observar primeiro as atitudes dos filhos perante o celular, perante os jogos, perante os aparatos tecnológicos, porque nossas crianças, elas assemelham a ciborgues mesmo. É impressionante a habilidade que elas se relacionam com a tecnologia. E isso tem que ser usado
para o benefício e a formação. É converter essa ferramenta para facilitar essas aprendizagens, esse desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, como que você vai ajudar e como você vai perceber? Você vai perceber se seu filho tem todos esses sintomas que foi falado aqui, todos esses hábitos. Então, se ele é assim, começa a preocupar. Primeira coisa que você deve fazer é prevenir o uso compulsivo das tecnologias digitais. Os pediatras recomendam que os pais não permitam que as crianças com idade de 0 a 2 anos acessem a internet. Que hoje é o seguinte, a criança está com 2 anos, já está com um celularzinho na mão. Então eu quero aqui dar um alerta a vocês, né, dar um alerta, que como você vai prevenir e ajudar é a partir dos 0 aos 2 anos. Pois por quê? Porque essa fase da vida é onde há maior desenvolvimento cerebral da criança, né? O que pode ser a semente para um futuro uso compulsivo das tecnologias digitais. Logo depois dessa fase, os médicos sugerem que os pais limitem o uso das telas a 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos. 1 hora então veja por dia, bem, olha só. 1 hora por dia. Então começa a perceber quantas horas seu filho está ficando nessa idade. Não deixe seus filhos de 0 a 10 anos usarem a internet sozinhos para evitar acesso a conteúdos sensíveis na rede e ciberbullying, que já foi falado aqui no programa, que eu já ouvi, né, no programa, você falando aí, é muito importante isso. Com relação aos adolescentes, os médicos sugerem que os jovens usem as telas por até no máximo 2 horas por dia. Então olha aí os jogos, olha a questão das telas dos jogos, quantas horas por dia o seu filho tem utilizado, os adolescentes, até mesmo no celular. Então isso é muito importante. Os pediatras alegam que este tempo é suficiente para que os jovens estudem, joguem e possam interagir através das redes sociais, equilibrando melhor as atividades virtuais presenciais, para que possam levar uma vida mais saudável e equilibrada, que é isso que é importante. Então procura sites, vídeos, aplicativos e jogos educativos para as crianças, que aguçam sua imaginação, sua criatividade, traz entretenimento e prazer. Tire um tempo com ela. Mantenha o diálogo, isso é importante. Mantenha o diálogo e está sempre disposto a orientar sobre as ferramentas disponíveis na internet. Coloque o tempo de uso do aparelho, do aparato tecnológico aos adolescentes e proporcione atividades outras de entretenimento, como esporte, lazer, atividades escolares, jogos de tabuleiros, isso é importante. Além de definir o tempo do horário, né, que irá usar a tecnologia, e orienta a desligar o aparelho em momentos de refeições, que muitos, presta atenção, muitos tomam as refeições com o celular ligado, olhando a telinha e comendo. Então é um alerta aí, desligue nas refeições e atividades escolares por causa da concentração que o adolescente e a criança deve ter sobre o seu ensino. Crie hábitos saudáveis ao dormir, porque é importante. Não liga nenhum aparelho tecnológico à noite antes de dormir. Incentive desde cedo isso e principalmente incentive a leitura, substitui pela leitura antes de dormir, leia alguma coisa. Você tem que ser um exemplo, pois as crianças reproduzem as suas ações. Então as atitudes dos adultos vai também influenciar na atitude das crianças e dos adolescentes. Então comece de você também, certo? E assim nós vamos ver que você tendo essas práticas, você pode estar criando hábitos saudáveis e criando também o aspecto da mente saudável, a saúde mental para você, para sua casa, para o seu lar e para os seus filhos.
Ok, pessoal, né, nós conversamos aqui com a doutora Kênia Mares, né, você que está chegando aqui no rádio, a gente está falando sobre a nomofobia, que é o vício em celular em telas de videogame. Foi falado aqui que a dependência virtual, ela está associada, né, a outros transtornos psiquiátricos, como depressão, fobia social, transtorno bipolar do humor e déficit de atenção e hiperatividade. Então fique atento ao seu filho, né, se ele está passando muitas horas no celular ou muitas horas no videogame, porque é importante observar isso, né? Porque a pessoa que se identifica com os sinais que foram citados aqui tem que procurar ajuda, né? E ainda que os familiares e amigos possam ajudar a identificar o problema para que ele seja sanado. Então, casos mais graves, né, tem aí a necessidade de procurar, gente, ajuda, porque tem casos até de internação. E os pais irresponsáveis também devem ficar atentos, pois segundo uma pesquisa, né, para a gente finalizar aqui hoje esse assunto no programa, da Universidade de Nova York, 18% das crianças são viciadas em celular. Por isso é importante estabelecer tempo de conexão e verificar o conteúdo que os pequenos estão acessando, além dos problemas que envolvem o distanciamento dos laços afetivos reais, as interações presenciais e o comprometimento da produtividade e atenção no trabalho, né? Então, assim, somado também a outros problemas que podem ser gerados por esse vício, como problemas ortopédicos que o excesso de tempo no celular e videogame provocam, né? Que vão de dores musculares na coluna lombar e no pescoço, dores nas mãos e nos polegares e também a pessoa pode vir a desenvolver desgaste e artrose. Tudo isso associado a um estilo de vida sedentário, né, da maioria das pessoas que desenvolvem esse vício da tecnologia pode ser um combo bastante prejudicial à saúde ao longo dos anos. Espero que você tenha gostado e receba aí no celular, né, esse alerta. Porque com certeza com a pandemia, né, doutora Kênia, se tornou uma válvula de escape, mas a gente tem que ficar atento, né, às pequenas armadilhas, né? Temos que ficar atentos a essas armadilhas bem colocadas aí, né, esclarecendo e alertando, porque é um alerta de fato, até porque tudo que é vício, né, tudo que é descontrole, tudo que vem trazer desconforto, vai realmente acarretar aí efeitos colaterais para a sua vida, não só agora, mas para o futuro também. Então pense nisso, porque a questão física é importante, a saúde mental, saúde física, emocional, tudo isso é importante para a nossa vida, para ter uma vida saudável. Então, se você aí tem em casa, ou mesmo você recebeu esse alerta, e se você se sentiu incomodado, procure ajuda, mas comece a ter mudanças de atitudes também, né, frente a isso, porque realmente a pandemia veio deixar muitos ociosos e começarem a ficar com muitos vícios. No Brasil, 50% das nossas crianças e jovens são nomofóbicos sem saberem que são, e até mesmo familiares sem saber o que eles são. Então é um alerta aí para a população berlandense, para os lares, para preocuparem com os jovens, as crianças, né, preocuparem com isso aí. Okay. É muito bom você ter essa orientação. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada pela participação, doutora Kênia. Deixa aí os contatos, se o pessoal quiser seguir nas redes sociais, né? Então, pessoal, eu tenho aí uma rede social também, que é o Instagram, né? Entra lá, que é Reflexões Significativas, procure lá, tem meu contato lá. Meu telefone para contato é 991-234887, estou à disposição de vocês, família, para adolescente, criança e adulto. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente, com a Liliana, jornalista, que estamos aqui realmente para um objetivo de esclarecimento aí e ajuda, né? Autoajuda para cada um de vocês ouvintes. Meu abraço e até mais. Ok, gente, esse foi nossa hora do bate-papo, onde a pauta foi nomofobia. E você é meu convidado a continuar conosco. Daqui a pouco tem Momento da Palavra. Você pode deixar seu pedido de oração ligando no 3216-3202 ou acessando o Facebook Liliane Costa e acompanhando as nossas lives ao vivo. Vou deixar vocês com breve louvor e já já a gente volta com o Momento da Palavra.